Bom, vamos lá, queridos. Quer pôr o negócio no iPad? Esse aqui? Não. Aqui, vamos deixar. Não. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós pedimos que o Senhor possa acalmar os nossos corações e mentes, Pai, de tudo que nós temos nos ansiado, tudo que nós temos sentido, Senhor, de aflição, que o Senhor possa acalmar os nossos corações nesse momento e que o Senhor, mais do que tudo, possa falar aos nossos corações. Pai, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, sabemos que nós somos impuros diante da Tua presença e que o Senhor é totalmente puro, totalmente santo, e que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações, eu te peço. Tira todas as preocupações e que nada impeça, Senhor, o nosso meditar na Tua palavra, o nosso estudo, nada possa, meu Deus, impedir, Senhor, ou atrapalhar esse momento precioso, Pai, essa uma horinha que ficaremos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos e fala aos nossos corações, eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu já compartilhei com alguns de vocês, né, que nesse ano eu estou fazendo um plano de leitura com a Bíblia da Liderança Cristã, né, essa daqui, vou mostrar para vocês, opa, é essa Bíblia aqui, tá, a Bíblia da Liderança Cristã. Recomendo muito, tá? Porque é uma Bíblia muito boa, uma Bíblia para líder é sensacional. E no sábado eu estava no meu devocional e fui ler alguns comentários meio aleatórios assim. Quem escreveu os comentários dessa Bíblia foi o John Maxwell, é um pastor americano, é um baita coach de liderança. Não sei quantos já ouviram falar dele, mas é um cara incrível, assim, um cara sensacional. E eu fui ler alguns textos aleatórios. Por coincidência, né? Sempre essa questão da coincidência. E o Senhor me chamou muita atenção para alguns textos, né? Para um texto, mais ainda um texto e um comentário que eu queria basear o nosso estudo de hoje. Né? Quem não leu livros do John Maxwell, eu recomendo muito, muito, muito. Eu comecei a ler hoje um outro livro aqui, o Você Pode Realizar Seu Sonho, que é um livro dele. Se eu não me engano, esse é o 6º livro, ou 7º livro que eu estou lendo dele. Ele é muito, muito, muito bom, assim, muito bom. Bom, vamos... E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre liderança. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis 1. Em Gênesis 1 a gente vai ler do versículo 26 ao 31. A gente vai ler bastante Bíblia hoje. Eu espero que a gente consiga fazer em 1 hora. Porque tem bastante coisa interessante pra gente falar aqui. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todos os animais da terra e todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo isso que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde de manhã, o 6º dia. Bom, no comentário, John Maxwell comentou sobre esse texto e ele falou algumas coisas interessantes. Ele disse o seguinte:
Todos nós devemos servir uns aos outros nas áreas dos nossos talentos e do nosso propósito. Deus criou todas as coisas para um propósito. Nosso propósito geral é liderar, mas cada um de nós deve perguntar a Deus: qual é o meu propósito específico? A liderança de cada pessoa é melhor exercido na área do seu talento. Quando descobrimos os nossos talentos, naturalmente lideraremos naquelas áreas onde somos mais produtivos, intuitivos, sentimos-nos mais confortáveis, exercemos mais influência e nos sentimos mais satisfeitos. Ou seja, nós precisamos entender os nossos propósitos. Guilherme, o que tem a ver esse texto de Gênesis com essa questão de liderança? Tudo! O Senhor aqui, Ele criou todas as coisas com um propósito. Nada que existe deixou de ter um propósito. Tudo que existe, tudo que Deus criou, toda a criação do Senhor foi com um propósito específico. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender o nosso propósito a princípio, acima de todas as coisas e antes de todas as coisas. E eu quero deixar claro aqui, eu sei que nós estamos falando com vocês que são líderes, todos nós somos líderes, mas isso é uma ideia que deve ser passado para todo mundo. E ser líder não quer dizer liderar só no mundo eclesiástico. Ser líder quer dizer liderar em todo tipo de esfera. E existem várias áreas, várias esferas antes da esfera eclesiástica, antes da igreja. E aí o que eu quero fazer aqui hoje? Eu quero pegar minha vida como exemplo, e aí, obviamente, cada um de nós tem uma vida diferente. Então, uns são solteiros, uns são casados, outros são casados com filhos, outros são casados com filhos e animais, outros são casados com animais, outros são casados, enfim, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua vida. Mas eu vou pegar a minha vida como exemplo, porque aí eu vejo que essas esferas que nós falaremos, eu sei que cada um vai poder aplicar na sua própria vida. Tá? Então eu, Guilherme, antes de ser um bom líder eclesiástico, eu tenho que ser um bom líder em outras áreas da minha vida antes. Então isso é muito importante. E eu quero falar um pouco sobre cada uma, tá? Desculpem. Então a primeira área que eu vejo que eu preciso ser um bom líder. No eu. Eu preciso, antes de todas as coisas, aprender a me liderar. O que é liderar a si mesmo? Já se perguntaram? O que é liderar-se a si mesmo? Eu preciso me liderar a mim mesmo, né? Então é o que? É você se governar, é você ter controle sobre sua própria vida. E nós sabemos que a melhor forma de governo, de nós governarmos a nossa própria vida, é o governo teocrático. É o Senhor governando junto conosco. Não somos nós totalmente independentes. Vocês vão ver depois na review aqui, se vocês assistirem, no livro aqui, Santo Agostinho, o Banco dos Réus, Santo Agostinho, numa guerra contra os maniqueus, que era um grupo lá, meio doido, ele defendia muito essa questão de que nós somos totalmente, temos total possibilidade tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos livre escolha e Deus nada pode interferir. E a gente não entende muito dessa forma. A gente, pelo menos na minha visão arminiana, eu vejo mais que nós temos nós temos a cooperação da graça divina. Então nós respondemos a uma graça que nos é mostrada. É muito diferente de você, pela sua própria força, fazer alguma coisa, que isso seria meritocrático, e a gente sabe que não existe mérito nem dignidade na nossa vida, porque nós nascemos pecadores, né? Nós pecamos todos os dias. Então quando a gente entende esse governo de si próprio nesse sistema teocrático, é muito diferente. Porque quando você coloca o Senhor à frente de todas as coisas e faz a sua parte, as coisas começam a fluir. Quem nunca tentou fazer algo pela sua própria força e nunca conseguiu resolver nada? E aí você olha e fala, puxa, Senhor da glória,
Por que eu fui fazer no meu próprio braço? Por que eu não dependi do Senhor? Tantas vezes o Senhor já manifestou e já me ajudou e eu fui querer fazer na força do meu braço. Então, depositar nas mãos do Senhor as coisas e nós fazermos em conjunto com o Senhor, porque obviamente nós temos a nossa parte a ser cumprida. E eu queria ler junto com vocês um texto onde a gente vê que é melhor a gente confiar no Senhor, mas também a gente tem a nossa responsabilidade. Vamos lá para o livro de Jeremias. Um texto mega conhecido em Jeremias 17. Jeremias 17, dos 5 ao 10, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus fala lá que maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor, e ele depois vai provar, esquadrinhar, né, e dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, nós temos grandes responsabilidades. Nós temos muita responsabilidade em, né, agir, em fazer a nossa parte. Né? Aquela velha história de arranjar um emprego, um trabalho. Então eu fico dentro de casa orando e o Senhor dá. Né? A gente ouve isso desde que... Então acho que todo mundo desde o primeiro dia de igreja ouve isso. Né? Não, você tem que sair para procurar, não é só orar, tem que fazer a sua parte que é orar, mas tem que sair. Então é exatamente isso. Então nós somos pessoas que temos total domínio sobre as nossas vidas. Só que a questão é, a pergunta que nós temos que fazer é essa: realmente você tem total domínio sobre a sua vida em todas as áreas? Você consegue liderar a si próprio em todas as áreas da sua vida com excelência? Ou seja, tem domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira? Tem domínio sobre o relacionamento familiar? Ou é aquela pessoa que é totalmente inconstante em tudo? Que você tem medo de conversar, que as pessoas têm medo de conversar com você porque você nunca sabe qual vai ser o seu dia. Né? Não sabe se um dia você vai estar bem, um dia você vai estar mal. E isso acontece muito, e principalmente em pessoas de liderança. Na verdade não é principalmente, mas todas as pessoas estão sujeitas a isso. E também líderes estão. Então a gente precisa estar sempre fazendo uma autoavaliação de se nós como líderes, e aí estou falando aqui, volto a dizer, estou falando aqui para líderes, mas eu sei que outras pessoas depois vão ver esse vídeo, e eu falo da vida de cada um. Né? Para você ser uma pessoa que tem uma vida próspera e equilibrada, a gente entende, eu vi um estudo uma vez, foi numa palestra uma vez, que o palestrante falava que pra gente ter uma vida próspera e equilibrada, você precisa ter saúde em 5 áreas da sua vida. São elas: área mental, área familiar, área financeira, área física e área espiritual. Você se vê próspero e equilibrado e líder da sua própria vida em todas essas áreas? Você é uma pessoa que é mentalmente firme, constante? Né? Esse mental a gente pode até ir para o emocional também. A vida familiar, a vida financeira, a vida espiritual, a vida física. Né? Então tudo que a gente for analisar vai cair dentro dessas 5 coisas. Então como cada um de nós estamos nos liderando? Amém?
Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, mandem no chat aí. Acho que nada muito diferente, né, do que a gente já entende. Mas eu acho que é muito importante a gente parar para analisar, porque eu acho que muita gente, às vezes, muitas vezes a gente lidera tantas coisas e às vezes as nossas coisas, e principalmente o eu, não está sendo bem liderado. Eu falo, em uma do curso de casais, tem um casal que falou lá abertamente, eu não vou citar o nome obviamente, mas vou falar abertamente porque eles falaram abertamente na roda. Mas eles falaram, e são líderes de escala, se eu não me engano, de ministérios. Então assim, são líderes de célula, poxa, são pessoas que eu conheço desde que eu cheguei na igreja, eu os vejo. E aí eles falaram lá, poxa, chegou um dia, a gente estava num ativismo tão grande que a gente chegou para um pastor, fomos nós dois conversar com o pastor e falou assim, pastor, é o seguinte, vai separar. E, poxa, como assim? Né? Imagina, a pessoa é uma bênção, abençoa tantas vidas, ora por tantas vidas, transforma tantas vidas, age tanto no ministério, só que o eu acaba sendo esquecido. Né? Vocês pediram para repetir, as 5 áreas são mental, familiar, financeira, espiritual e física. Tá? Mental, familiar, financeira, espiritual e física. O segundo ponto, o segundo local, a segunda área que eu preciso ser um bom líder, eu, Guilherme, lembrem-se que eu estou falando do Guilherme, né? E cada um vai adaptar a sua vida. É com a minha esposa. Eu preciso ser um bom líder na minha casa. Vamos lá para o livro de Efésios, para a carta de Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 23. E não tirem daí que a gente vai ler mais texto nesse capítulo. Efésios 5, 23 diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Meu Deus, a gente só olha, né? O marido tem que ser o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. Mas nós muitas vezes não lemos o finzinho do versículo, né? Que é sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que semelhantemente a Cristo, que é o cabeça da igreja e é o próprio salvador do corpo, eu como marido devo ser o salvador da minha esposa, como cabeça dela. Obviamente que eu não estou falando aqui em caráter salvífico, tá? Porque esse caráter salvífico, né, que é o salvador do corpo, esse caráter aqui não tem a mesma conotação do que Cristo, isso é óbvio, né? Seria tolo e herege dizer que eu posso promover salvação, né, eterna para minha mulher, né, a mesma que Cristo produz a igreja. Mas, como cabeça do relacionamento, eu devo promover sim a salvação natural, eu devo promover sim a salvação terrena, eu devo sim promover a salvação física no que diz respeito à minha função. E como cabeça, direcionar para uma salvação eterna. Direcionar para Cristo, direcionar para aquele que pode trazer toda a salvação eterna. Vamos entender um pouquinho melhor esse texto, vamos continuar lá em Efésios 5, vamos ler do 25 ao 33. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Glória a Deus. Que texto! Dá pra gente pegar cada um desses versículos e se aprofundar muito, 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 muito.
Mas eu queria falar de alguns pontos desse texto aqui, do 25 ao 33. Esse texto cita muitas funções importantes do Guilherme como marido, né? Então, por exemplo, eu separei 8 pontos aqui nesses textos. Primeiro, no verso 25, ele fala que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, ser um líder, antes eu preciso me amar, eu preciso me liderar. Após isso, eu preciso entender que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Segunda coisa, no verso 25 ainda, ele fala que eu devo me entregar pela minha esposa como Cristo se entregou pela igreja. Então eu tenho me entregado? Essa é uma questão importante. O que eu tenho feito de entrega? Você muitas vezes faz aquilo, né, e que fala assim, puxa, queria tanto isso, mas eu entrego a minha vontade, eu me entrego por amor à minha esposa. Porque Cristo morreu pela igreja. O terceiro ponto é que eu preciso, como diz no verso 26, santificá-la pela palavra do Senhor. Então eu preciso trazer santificação dentro da minha casa. Como cabeça do lar, como líder da minha esposa, eu preciso trazer uma santificação. A santificação através de Jesus Cristo, pela palavra do Senhor, pelo verbo, pelo logos, o apóstolo falou isso ontem, pelo logos, pela palavra, pelo verbo, aquele verbo que lá em Gênesis 1, 26 a 31, que a gente leu, lá no verso 3, Jesus se manifesta, em Gênesis 1, 3, Jesus se manifesta, o texto é, e disse Deus, haja luz e houve luz. Esse Deus, é um parêntese só, esse Deus que criou, que deu a palavra, que disse haja luz, foi Jesus. Né? Então nos três, isso é só um parênteses, não está aqui na palavra, mas para trazer um pouquinho mais de conteúdo, não sei se todos já sabem disso. Mas tem uma manifestação da Trindade no versículo 1, 2 e 3, muito clara. Porque diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então no princípio criou Deus, Deus Pai. No versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é mais fácil, é o Espírito de Deus. No verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Esse Deus que é o verbo, que é a palavra, que tudo se faz através dele, é o próprio Jesus Cristo. Então, eu preciso santificá-la pela palavra do Senhor. Um quarto ponto desse texto de Efésios 5 é que eu devo apresentá-la ao Senhor como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Eu tenho santificado, eu tenho feito com que minha esposa se apresente diante do Senhor santa e irrepreensível, como diz no verso 23 e 27. Quinto ponto, eu tenho que amá-la como eu amo meu próprio corpo. O que eu faço para mim, eu tenho que fazer o mesmo para ela. Porque amar como não é mais, não é menos, mas é como o meu próprio corpo. No verso 28 fala isso. No verso 29, um sexto ponto que é eu devo alimentá-la e sustentá-la como o Senhor ama e sustenta a igreja. Meu Deus, isso parte de mim. Isso eu não estou querendo dizer aqui que essa sustentação é financeira, tá? Eu não defendo aquela coisa de que o marido sempre tem que ganhar mais do que a esposa. Não defendo isso, tá? Sei que tem muitas pessoas que defendem. Eu acho isso um pouco de machismo, na minha opinião. Ou um pouco, às vezes, de comodismo. Eu acho um pouco, minha opinião, tá? Se vocês discordarem, não tem problema. Mas eu acho um pouco de machismo quando é da parte do homem. E acho, às vezes, tô generalizando, tá? Não tô falando que todo mundo é assim. E acho, às vezes, que é um pouco de comodismo da parte da mulher. Então, por exemplo, existem casais em que a mulher não sabe nem quanto o marido ganha. Não sabem nem como que são as contas de casa. Então, todo mundo já sabe. Aqui em casa, quem cuida das finanças é a Jaque. A palavra final é minha, sim, como homem, como líder é a minha função, mas eu preciso sustentar. Então se de repente tem duas contas de 100 reais e só tem 100 reais, quem vai decidir qual vai pagar sou eu. É minha função, é minha função como líder.
O sétimo ponto, no verso 31, Paulo fala: deixai pai e mãe e unir-se a ela. Então é cortar o cordão umbilical, é eu entender que eu preciso liderar a minha casa, tá? E o último ponto, no verso 33, é amá-la como eu me amo. Então eu tenho que amá-la, como eu falei aqui no quinto ponto, como eu amo meu próprio corpo, mas também como eu me amo no completo. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Se alguém tiver, manda aqui no chat. Vamos para o terceiro ponto, terceira área de liderança da minha vida. E a vida do Guilherme, tá? Apliquem, vão ter áreas que vocês vão ser iguais, outras diferentes, outras vocês vão adaptar, então essa é a ideia. A ideia é que todos nós façamos uma autoanálise e entendamos o que o Senhor quer das nossas vidas e se nós estamos fazendo, cumprindo com a liderança que Ele pré-estabelece antes de nós liderarmos no mundo eclesiástico. O terceiro ponto, na minha casa, aqui na minha vida, é em relação aos animais. Meu Deus, essa coisa vai gerar polêmica. Mas eu tenho duas cadelas incríveis, elas são maravilhosas, são minhas paixões, né? Não à toa que os nomes delas são Jade e Rubi, são preciosíssimas para nós, mas eu tenho que ter domínio sobre elas. Eu tenho que ser um bom líder, inclusive das minhas cadelas, eu tenho que dominar. Lembrem lá em Gênesis, o Senhor falou que nós devemos dominar sobre todos os animais. Todos os animais. Fala dos domésticos, fala de todos os animais. Né? As cadelas precisam ter respeito por mim. Elas precisam ser obedientes. Elas precisam ter todas essas coisas. Porque como? Pensem só. Olha que insano se a gente não entender isso. Como que eu poderia liderar na igreja se nem as minhas cadelas seguissem as minhas direções? Fala sério. Aqui em casa, as cadelas têm domínio. É uma fala, é um pedido, é um gesto, um olhar, e elas já obedecem. E não estou falando que eu sou bom, não, mas eu só precisei entender o meu papel. Né? Todos os nossos amigos e familiares gostam muito delas, por serem muito educadas, por serem dóceis. Né? Eu tenho amigos que até morrem de medo de cachorro, mas não tem medo delas, mesmo elas sendo duas coisas gigantes. Né? Uma tem 40 quilos, a outra tem 25. Né? Mas é literalmente assim. A gente criou um sistema dentro de casa que é um sinal, é um olhar, é uma fala, e não precisa ser grosseiro. É só falar, é só gesticular, é só olhar que elas sabem o que se faz, elas obedecem. Então eu preciso ter esse domínio. O Senhor nos criou para ter liderança, para ter domínio sobre os animais também. Vou ler mais uma vez aqui o verso 26 de Gênesis 1, que ele fala: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Mas, falando uma última coisa sobre os animais, eu imagino que todos vocês já viram pessoas que têm animais de estimação, e o animal vai lá e faz tudo o que ele quer, tudo que ele bem entende, e que muitas vezes esses animais são melhores tratados até do que os filhos. E o dono não está nem aí para isso. Na verdade, ainda acha bonito, né? Muitas vezes. Né? O bicho tudo pode, os filhos nada podem. Então, às vezes você vê... É engraçado, né? Pensando nisso, eu lembrei daquela peça, né? Do Jardim do Inimigo, do Giovanni Si. Ele falando do cachorrinho lá. Ô, cachorrinho! Você vai lá, faz uma voz de idiota, né? Que nem ele fala lá, o Kaique. E depois, na hora do filho, sai daqui, infeliz, sai daqui, desgraça. Né? E imagino que todos vocês já viram pessoas assim. E a gente precisa ter domínio, a gente precisa ter autoridade, nós precisamos liderar. Imagina se teu cachorro não te obedece, se teu cachorro come as coisas e você não faz nada e você ainda acha bonitinho, e se um filho, um marido, uma esposa briga com o cachorro, você defende o cachorro porque o cachorro comeu o sofá. Poxa, que liderança que você tem! E você quer depois exercer liderança sobre as pessoas? Isso é inviável, não tem como. Né? Então Deus nos criou com essa função de liderança e de domínio também. Tá? Quarto ponto, no trabalho.
Eu, particularmente no meu trabalho, eu sou líder de um grupo que cresce a cada dia, né? E eu tenho que ser um bom líder lá também. Liderar pelo exemplo. Eu tenho que aplicar todas as qualidades de um líder à luz da palavra do Senhor. Inclusive buscando que não pelo muito falar, mas pelo exemplo da minha vida, mostrar a diferença de quem vive em Jesus. Um estilo diferente de vida. Eu tenho que mostrar isso. Porque eu já vivo dentro da minha casa, seguindo essa teoria, então eu já tenho uma vida com Cristo a ponto de ter liderança sobre a minha vida, de ter liderança sobre a minha esposa, de ter liderança sobre os meus animais, e obviamente, isso também será refletido uma liderança no meu trabalho. Eu preciso exercer esse tipo de liderança. Ah, mas Guilherme, eu sou o último do último no meu trabalho. Eu só sou liderado. Eu não exerço nada de liderança. Você exerce liderança no que você faz. Sobre a tua obrigação. Sobre a tua função. Porque se você não for um bom executador daquela função, também de nada vale, porque lá você não vai permanecer. Você tem que ter domínio sobre aquilo que você faz. Ah, eu sou faxineiro. Não tem problema, você tem que fazer o teu melhor, porque você vai liderar aquilo que você foi colocado para fazer e aquilo que você aceitou fazer. Não importa se é por necessidade ou por vontade, mas você aceitou fazer. Então nós precisamos ser exemplos. É o exemplo à luz da palavra do Senhor. Eu sei que muitos não gostam pela referência que mas eu sempre uso essa frase de São Francisco de Assis, que ele falou, evangelize sempre, se necessário use palavras. Então o nosso evangelho, nosso mostrar a Cristo para as pessoas, tem que ser não no muito falar, mas nas nossas ações. Quantos de vocês já não passaram situações em que as pessoas vão lá e falam, poxa, mas você é uma pessoa diferente. E é isso, você tem que ser luz. Você tem que ser motivo de alegria para as pessoas. Você tem que ser aquele que tira as pessoas das trevas e traz as pessoas para a luz. E não é pelo falar muito não, é pelas suas atitudes. É quando alguém está precisando de um apoio, você tem uma palavra de consolo. Quando alguém está sendo perseguido, você é aquele que vai estender a mão e não aquele que ajudar a denegrir a imagem das pessoas. Amém? E aí então, dado essas 4 esferas que eu preciso liderar na minha vida, que é eu, a minha esposa, os meus animais e no meu trabalho, aí então eu parto para o mundo eclesiástico. Aí eu parto para a igreja. Porque a gente chega nesse último possível ponto de liderança. Esse ponto não pode, em hipótese nenhuma na nossa vida, ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Ele precisa ser o último, ele é o último ponto de liderança. É a mesma coisa que o nosso apóstolo ministra super bem a questão de que existem 4 níveis de prioridade na nossa vida, que é Deus, família, trabalho e ministério. Quantas pessoas não colocam o ministério acima do trabalho? Quantas pessoas não colocam o ministério acima da família? Quantas pessoas não colocam o ministério acima do Senhor? Quantas pessoas na igreja, a escala de prioridade delas é ministério, Deus, família e depois trabalho. Então, se nós entendermos e seguirmos isso, com certeza nós seremos bem-sucedidos e nós seremos prósperos. Prósperos no Senhor. Então, a liderança na igreja é o último ponto possível. É o último ponto possível. E liderar, deixar bem claro aqui, não quer dizer assumir um cargo denominado líder. Por mais que nós todos aqui nessa live somos líderes, mas não quer dizer que liderar você esteja com um cargo chamado líder, né? Até porque se for falar o meu cargo, né, não é como líder, é co-supervisorado, não é denominado líder, né? Mas não importa se o teu cargo, você exerce o papel de liderança sobre alguém. Mesmo no ministério você pode ser o último do último. Eu vou usar o meu exemplo, como eu já fui durante alguns anos, eu fui atalaia. Então não importa se eu sou... E eu lembro uma época e que isso me marcou muito. Ainda era lá na Turiaçu. Não sei quantos lembram, mas a igreja, porque tinha aquele problema com as motos que paravam na frente, alugou um galpão próximo à igreja para ser estacionamento das motos.
muitas escalas eu ficava lá. E eu lembro que toda a escala, que era a cada 3 semanas, eu acho que era a cada 3 semanas, o banheiro lá do estacionamento de moto sempre tava um lixo, né? Sempre tava um horror. E eu lembro que o meu líder, ele sempre falava: ô Gui, você limpa o banheiro lá, cara? E sempre o Guilherme ia lavar o banheiro e deixava o banheiro um brinco. E aí, poxa, teve uma vez que eu falei: pô, podia fazer outra coisa, né? Ao invés de limpar o banheiro aqui, pô, por que não bota outro pra limpar? Até um dia que eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, Gui, eu boto você pra limpar o banheiro aqui do estacionamento sempre, porque é o banheiro que a gente usa, só a gente usa, e porque você é o cara que limpa o melhor banheiro. Nenhum dos outros da nossa escala limpa o banheiro tão bem quanto você. Então não importa, e óbvio que eu fazia com alegria, mas isso motiva você entender o propósito. Então quando eu fazia aquilo, e quando eu era colocado para fazer aquilo, eu fazia com a maior alegria. Eu levava um tempão limpando o banheiro, mas eu deixava um brinco. Por quê? Porque é para nós, primeiro que era para o meu uso. Era para o meu uso, então já por si só já deveria, né, me preocupar com isso. Mas por mais que naquele momento eu poderia às vezes me sentir o último dos últimos atalaias, não importa. Eu estava ali exercendo um papel de liderança sobre a função que me foi colocada. Então se eu lavava o banheiro, eu tinha que ser o melhor lavador de banheiro ali naquelas escalas. Então liderar, como diz o comentário ali do John Maxwell que a gente leu no início, é servir aos outros nas áreas dos nossos talentos e propósito. Então gravem isso na mente de vocês e falem isso e repliquem isso para os seus liderados. Servir aos outros liderar é servir aos outros nas áreas dos nossos talentos e propósito. Então como eu poderia servir alguém? Pensem, como que eu poderia servir alguém com conselhos da vida pessoal, matrimonial, profissional, se eu mesmo não tenho controle nenhum sobre nenhuma dessas áreas da minha vida? Então como que eu vou exercer, como eu vou dar um aconselhamento se meu casamento está destruído? Eu tenho que primeiro ter tudo em ordem e depois pensar no eclesiástico. Caso contrário, ao invés de ajudar os outros, eu estarei atrapalhando. Vamos abrindo em Lucas 6. O pastor Felipe falou, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele falou hoje na live dele que ele falou, sabe, a gente está ali para servir, sabe aquele momento que você está precisando de oração e você tem que orar por alguém? Isso é normal, e eu não estou querendo dizer isso, tá? Eu não estou querendo dizer que a gente precisa ter uma vida perfeita para servir aos outros. Perfeição e abundância e prosperidade é diferente de ordem, tá? Então vamos lá, no Evangelho segundo Lucas capítulo 6, verso 39 diz... Disse-lhes uma parábola: pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? É exatamente isso. Então quando sua vida está totalmente desorganizada, você é um cego guiando outro cego. É o típico ditado, sabe, mundano lá: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas concordam comigo que se fosse tão bom esse conselho, a pessoa mesma faria? Óbvio. Então não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As pessoas não estão preocupadas com o que você diz, né? Como é que é aquele outro ditado que é parecido? O que você faz, fala tão alto, que o que você diz ninguém ouve. É isso. O que você faz, fala tão alto, que o que você diz ninguém ouve. Então, como eu estava falando, eu não estou dizendo que a vida tem que ser perfeita. Problemas todos têm. Provações todos passam. Faz parte da vida com o Senhor. E esse foi o tema da live do pastor Felipe de hoje. Se tiverem curiosidade, até às 11 da manhã tá lá. Dificuldades todos nós adquirimos ao longo do tempo. Isso é inevitável. O dia bom e o dia mau vem para todos. Não tem como. Mas isso é diferente de manter uma vida desorganizada. Amém? Vamos abrir em 2 textos, Eclesiastes 7,14 e depois Mateus 5:45. Eclesiastes 7,14 diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele.
Então Deus tá falando ali, né? Ele fez um dia em oposição ao outro. Então goza do bem quando tiver em abundância. Mas considera quando não tiver muito bem. Mateus 5,45, ele fala: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. É muito simples, é muito claro. Deus não predestinou, vou usar esse termo que está fresco na nossa mente, mas Deus não nos predestinou para viver uma vida abundante, sem problemas, a partir do momento em que a gente aceita Cristo. Não nos livrou. Os dias bons e maus, então o dia que você está mal e que você olha o maior pecador, o maior ímpio da história que você conhece, e você fala, o cara tá bem pra caramba. É o dia bom que ele tá. É o sol que nasceu para ele. E a chuva é a tempestade que está na sua. Mas amanhã a tua tempestade se tornará em sol, e o sol dele se tornará em tempestade. Isso é inevitável, não tem como a gente negociar com isso. Então a grande diferença, prestem atenção nisso, a grande diferença entre o dia bom e o dia mau é como nós agiremos no dia bom e no dia mau. É se nós agiremos diferente no dia bom e no dia mau. Então a nossa posição como cristão é agir igual no dia bom e no dia mau. Por quê? Porque nós somos diferenciados e nós somos vistos com outros olhos pelas pessoas do mundo, quando no dia mau nós não mudamos de como a gente vive no dia bom. Então essa é a grande diferença do cristão. Por quê? Porque à sombra do Onipotente nós descansaremos. Nós estaremos debaixo das asas do Senhor. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos junto do Senhor. Então essa é a grande diferença, porque a paz que excede todo entendimento está sobre as nossas vidas. E não está sobre a vida do ímpio. O ímpio desespera. Então é muito mais fácil, eu conheço uma pessoa em que nunca se casou, mas se juntou com várias mulheres. E teve filho com uma delas, então a pessoa foi lá, se juntou com várias mulheres. Sabe qual que é a diferença entre eu e ele? A diferença é que nos problemas que eu tive no meu relacionamento, eu decidi sustentar. E ele, nos problemas que ele teve no relacionamento dele, ele decidiu trocar. Então, aparentemente, de fora, ele pode ter menos problemas do que eu. Só que isso é mentira. Porque de fora, o interno é onde pega. É aqui dentro no coração que é onde pega. É aqui dentro na mente que é onde pega. Então eu prefiro mudar minha vida e mudar minha forma de pensar e agir diferente. E ter uma vida abundante para o resto da vida. E não ficar vivendo de momentos. Porque é muito fácil, né? É muito fácil você usando esse exemplo, pegar uma pessoa como descartável. Só que na verdade já entrou sentimentos, já entrou emoções, já entrou vínculos, né, das duas partes. Então, a gente precisa ser igualmente bom em ambos esses momentos. Então vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que a gente vai entender muito sobre como que é a nossa vida, como a nossa vida precisa ser, na verdade. Alguma dúvida, queridos? Tiverem, mandem aqui no chat ou pedem aqui para falar que a gente libera. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 13. Diz o texto: Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Pois é, muitas pessoas param por aqui, né? O episcopado é uma excelente obra, eu estou desejando. Mas não lê o resto do capítulo. 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa,
Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 6. Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, primeiro provados, depois sirvam, se e somente se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Uou, que texto maravilhoso. Pergunta: isso se aplica exclusivamente a bispos e diáconos ou a todos nós? A todos nós. É óbvio que isso se aplica a todos nós. Fato é, não posso negar, que quanto maior é o seu nível de liderança, maior a influência e, obviamente, maior o exemplo a ser dado. Mas irrepreensível, todo cristão deve ser. Quem não deve ser irrepreensível? Quem pode falar, não, eu posso ser repreensível, não preciso ser santo, puro, imaculado, tão irrepreensível assim como os bispos e os diáconos. Mentira! Claro que nós precisamos. Vamos ler então para entender Filipenses 2, 14 a 16. Então abram lá. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 14 ao 16. Que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, Paulo aqui, escrevendo à igreja de Filipos, ele está dizendo claramente que isso é aplicado a todos nós. O que ele fala lá para Timóteo não é exclusivo aos bispos e aos diáconos, mas a todo cristão. Ele fala, ele cita os bispos e os diáconos para que possa dar uma direção mais específica. Mas isso não é diferente para quem acabou de chegar na igreja. O texto de Timóteo que a gente lê é muito claro que nós precisamos ser irrepreensíveis em todas as esferas. Mas também não fala que alguém não deve ter problema. Ele não diz que os bispos e os diáconos não têm problema. Até porque Paulo conhecia melhor do que ninguém as palavras problemas e dificuldades, né? Então, quando ele fala aquilo, ele fala tanta coisa. Ele fala que você tem que ser exemplo, né? Ele fala que você tem que ser exemplo para os outros, você tem que governar bem a sua casa. Você tem que, tá vendo? No verso 7, também é necessário que tenha bons testemunhos dos que estão de fora. Então imagina, você está lá no teu trabalho, você é um picareta, você rouba trabalho, você rouba a hora de trabalho, você rouba coisas do trabalho, você, enfim, qualquer coisa que você possa fazer no trabalho que falem mal de você, você é preguiçoso, qualquer coisa. E você está dando bom testemunho dos que estão de fora? Não está. Por isso que, vou falar aqui do texto de Timóteo, para você ser um bispo e um diácono, para você exercer um tipo de liderança no mundo eclesiástico, você precisa ser um bom líder da sua vida, você precisa ser um bom líder da sua esposa, você precisa ser um bom líder dos seus animais, você precisa ser um bom líder no seu trabalho, falando das características da vida do Guilherme. Então vocês precisam ser bons líderes em tudo que vocês fazem. Paulo, no verso 10 aqui de 1 Timóteo 3, ele é claro ao dizer que estes precisam ser provados
e depois, se forem irrepreensíveis, sejam usados. Só vão servir se forem irrepreensíveis. Volto a dizer pela terceira vez, se eu não me engano, irrepreensível não quer dizer perfeito. Irrepreensível não quer dizer sem problema. Irrepreensível não quer dizer sem dificuldade. Irrepreensível quer dizer santo. Santo, separado do pecado. Separado do pecado. Então, se for repreensível, não dá para servir. Você não serve, não serve, não serve para servir. E o meu quinto ponto foi a igreja exatamente pela pergunta no versículo 5, que a gente citou tanto aqui. Se alguém não sabe governar sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Então, é um fato determinante quando se fala de um bom líder, é que você terá como seguidores, como liderados, pessoas que são como você também se porta com a sua liderança. Isso é muito importante, isso é fundamental, isso é um fato. Isso é determinante, determinante mesmo. Você só terá liderados ou seguidores, vamos usar a palavra liderados, que é o que a gente mais usa. Você só terá liderados, você só terá como liderados pessoas que são como você é com os seus líderes. Como você é como liderado? É esse tipo de liderado que você vai ter. Ou seja, ninguém pode liderar bem sem seguir bem. Se alguém está anotando algumas das frases importantes, anota essa. Ninguém pode liderar bem sem seguir bem. Se você não for um bom seguidor, se você não for um bom liderado, você jamais será um bom líder. Jamais. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: você é o liderado que você gostaria de ter? Poxa, você falaria assim: olha, se eu tivesse aqui do meu lado aqui, ó, o Guilherme, poxa, eu estaria bem, porque eu teria um cara sensacional. Você falaria isso de você mesmo? Você fala que você gostaria de ter um cara como você para te ajudar? Um cara que tá ali, que é uma coluna sua? Ou você falaria: puxa, esse cara tem tanto problema, eu queria que ele fosse meu liderado, eu queria a ajuda dele, mas ele tem tanto problema, mas tanto problema, mas tanto problema, que acho que é melhor deixar ele quietinho lá, só sentadinho recebendo. Então pensa, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar. John Maxwell falou que uma das lições da liderança é: os líderes... prestem, olha que coisa maluca, isso aqui é sensacional. Os líderes ganham credibilidade, vou repetir, os líderes ganham credibilidade por meio de sua própria vulnerabilidade e transparência. Meu Deus, já que tá fazendo aqui assim, ó, tá com a cabeça aqui atrás da câmera e do computador. Os líderes ganham credibilidade por meio da sua própria vulnerabilidade e transparência. Ou seja, credibilidade através da vulnerabilidade e transparência. Olha, se teve um momento em que eu senti a presença do Senhor preparando isso aqui, foi quando eu li essa frase. Como isso é poderoso. Como o pastor Felipe está falando nas lives dele, dá uma rajada aqui, né? Como isso é poderoso. E aí a gente pensa na nossa cabeça de ser humano podre, a gente pensa: como que eu vou ganhar credibilidade sendo vulnerável? Isso não condiz, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é um extremo de outra. Mas como isso é poderoso. E eu nunca tinha lido numa frase só, tão simples, com tanta clareza. Mas eu e a Jaque, nós sempre tivemos isso no nosso coração, no nosso ministério. Nós sempre pensamos dessa forma. Tanto para as pessoas conosco, dos nossos liderados, e como nós, assim como nós como liderados. Então, muitas vezes, por orgulho, muitas vezes por vergonha, medo, ou vou até ser suave, às vezes até ingenuamente, as pessoas se mostram perfeitas aos líderes, achando que isso pode ajudar ministerialmente. Ou a gente quer um pouco mais de confiança, um pouco mais de crescimento e etc. Quando na verdade nós temos mais credibilidade com a nossa liderança quando nós somos transparentes. E a transparência, o que é a transparência?
é mostrar quem nós somos de verdade. E isso, mostrar quem nós somos de verdade, ao contrário do que nós pensamos, não nos mostra frágeis ou inaptos, mas com muita credibilidade para os nossos líderes. Quando nós somos vulneráveis e transparentes, nós temos muito mais credibilidade. E eu falo para vocês com toda certeza no meu coração, porque desde que eu comecei a liderar, vou usar o exemplo da célula, desde que comecei a liderar a célula, que foi em 2009, todas as pessoas que eu mais confiei sempre foram as pessoas que eu mais conheci as dificuldades, as lutas e os pecados. Sempre, 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 sempre. Então, por que isso? Guilherme, não tem lógica, na minha cabeça não entra isso, uma coisa é oposta à outra. E eu vou falar, eu tive muitos membros, muitos liderados, e vou contar até um exemplo. Eu tinha uma pessoa na nossa célula que tinha a vida tão perfeita, mas tão perfeita, mas tão perfeita. E vou tentar encerrar em 5 minutinhos, que a gente começou 8h20, tá? Senão eu vou tomar uns 5 minutos a mais só e depois a gente abre para perguntas, bate-papo, mas quem quiser sair tá liberado. Mas teve um momento em que a gente teve um liderado, uma pessoa que ela aparentava ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que eu lembro que um dia eu acordei e senti um negócio estranho no meu coração como eu nunca senti antes. Eu senti uma pontinha de inveja. E eu achei aquilo tão estranho, porque eu falei, Senhor, esse não é um sentimento meu, e eu não tenho inveja da vida dela. O que é isso que eu estou sentindo? Porque eu sei que a vida dessa pessoa parece perfeita. Eu sei que todo mundo talvez gostaria de ter a vida dessa pessoa. Mas que sentimento tosco, que sentimento ridículo. Eu falei, Senhor, eu não sei, eu não sei explicar, mas eu sentia que não era meu esse sentimento. E aí a gente começou a ir orando por isso, orando pela pessoa, orando por tudo, até que a gente começou a descobrir. Então de repente descobriu uma coisinha, de repente descobriu outra coisinha, de repente descobriu outra coisinha, de repente descobriu outra coisinha. E quando a gente viu, né, eu vou falar que era uma mulher, porque eu vou falar da Jaque. Eu lembro que um dia essa menina entrou aqui no quarto, no meu quarto, na minha casa com a Jaque, e debulhou em chorar. E debulhou em falar que a vida dela tava um lixo, tava podre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E parecia ter a vida perfeita. Mas um alerta para vocês que são líderes quando a pessoa parece perfeita, quando você olha para a pessoa e fala assim, eu acho que a pessoa devia estar no meu lugar e eu no dela, que eu devia me aconselhar com ele ao invés dele comigo, pode ter certeza que tem coisa. Pode ter certeza que tem coisa. Quando a pessoa tem a vida perfeita, pura, santa, imaculada, sem ruga, tem coisa, tem coisa. Pode apostar. Temos vários exemplos. E recentes, antigos. Só que por quê? Por que eu falo que as pessoas que a gente sempre mais confiou são as pessoas que nós mais conhecemos as dificuldades, as lutas e os pecados? Porque, amigos, é muito claro que se alguém tem a coragem para vencer o orgulho e a vergonha, a ponto de ser sincero, primeiro, consigo mesmo, segundo, com o Senhor, e terceiro, com o líder, é porque eu garanto que ele está pronto para superar e vencer as dificuldades. Existe um processo, e essa pessoa vai passar por um processo e não vai ser num estalar de dedos. Mas eu garanto que se alguém teve a coragem para vencer o orgulho e a vergonha consigo mesma, com o Senhor e com o líder, é porque ela está pronta para superar. E é por isso que ela por isso que ela é digna de toda credibilidade e confiança, porque ela foi transparente. Ela abriu o seu coração e mostrou quem ela realmente era. Já a pessoa fechada, ela não está fechada só para o líder, ela está fechada para o Senhor e para si próprio e principalmente para a mudança. Não está aberto para mudança. Não está aberto para mudança. Eu e a Jaque, a gente aconselha muitos casais há muitos anos. Eu lembro que antes de existir o Ministério de Casais, lá anterior, não estou falando desse de agora, lá com o pastor Felipe,
ainda não tinha ministério de casais, não tinha culto de casais, e eu lembro que a gente se juntava na célula e fazia num fim de semana, às vezes, uma reunião com casais. E era tão maravilhoso, e a gente vê tanta gente fechada, e que quando começa a se abrir, o casamento é transformado. E não só nessa área, tá? Mas em todas as áreas. Então, não se espantem com essa afirmação de que a credibilidade, através da vulnerabilidade e da transparência, traz cura. A credibilidade vem através disso, sim. Então a posição e a nomenclatura de líder, nós entendemos que muitos não vão exercer dentro da igreja. Muitos não vão exercer. Por uma questão única e exclusiva de propósito do Senhor. Todas as coisas foram criadas com um propósito. Lá em 1ª carta aos Coríntios 12, se eu não estou enganado, fala lá do corpo do Senhor. Então tem o cabeça, tem os braços, tem o olho, tem o nariz e tem o dedo mindinho. E tem as coisas que aparentemente, como diz Paulo lá, estou parafraseando, não servem para nada. Mas esses precisam ser tratados com maior honra. Então, por mais que a posição e a nomenclatura de líder muitas pessoas não exercerão, a gente precisa mostrar para as pessoas que elas têm um propósito. E isso não difere, nem exalta, nem diminui ninguém. Diferente do que muitos pensam. Muitas pessoas acham que o primeiro posto de liderança na nossa igreja é um líder de célula. O apóstolo, inclusive, em um dos seus livros, fala disso. Mas muitas pessoas querem alcançar esse posto de líder de célula só para ser chamado líder, achando que isso vai aumentá-lo, achando que isso vai exaltá-lo de alguma forma, mas não diminui ninguém a nomenclatura de liderança. Eu vou usar 2 exemplos de 2 células que eu liderei. Eu liderei 3 células, mas 2 eu fiquei mais tempo. E eu falo, os anfitriões são os melhores anfitriões da história. Os 2 casais de anfitriões eu nunca vi igual, que é o Jefferson e a Cris, hoje da Perdizes 2, e os antigos da Perdizes 1, que era o seu Mário e a Dona Vilma. Ambos sabem que talvez não terão uma posição de liderança, talvez de uma célula, mas eles sabem que eles serão os melhores anfitriões, porque alguém que fica quase 9 anos, o Gé e a Cris com a célula aberta, e o seu Mário e a Dona Vilma, se eu não me engano, quase chegaram a 15, ininterruptos. Isso é o tanto de gente que esses 2 casais transformaram, o tanto de pessoas que foram transformadas, tiveram suas vidas revigoradas pelo Senhor, que hoje são líderes, são diáconos, são ministros do Senhor, que vieram através dessas células. O que eles fizeram por vidas é muito maior do que muitos líderes fizeram, do que talvez todos os líderes que passaram por essas células individualmente. Então, a posição de liderança não se deve ao fato do cargo de líder, mas se deve ao fato de buscar o Senhor e entender o seu propósito no corpo de Cristo e simplesmente ser o melhor. Vamos abrir um último texto em João 13 para finalizar? Aleluia! Deus é bom. O Senhor está aqui. Meu amor aqui olhando para minha cara. O Senhor é bom. Lembrem-se, liderar é servir uns aos outros nas áreas dos nossos talentos e propósito. E para que isso aconteça, sejamos o melhor liderado. Prestem atenção nisso. Seja, cada um de vocês, seja o melhor liderado, o melhor seguidor que o seu líder terá. Porque através disso, você poderá ser o melhor líder que seus seguidores terão. Eu sei que hoje eu estou cheio de frases de efeito, mas mas é importantíssimo a gente guardar isso na nossa mente, no nosso coração. Algumas dessas frases eu guardo na minha mente, no meu coração, como eu guardo alguns versículos, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Então vamos entender um pouco em João 13, do 13 ao 17, onde Jesus fala: Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Verso 15, mais importante.
Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o criou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Mas Jesus, que, como Pedro bem disse, talvez eu seria um desses, que falaria, Senhor, não me lava o pé não, lava tudo. Primeiro eu ia falar, não, você não tem que lavar meus pés de jeito nenhum. Depois eu ia falar, não, lava a cabeça, o corpo, tudo, né? Como a gente falou num estudo lá de Pedro, talvez eu seria esse doido. Mas é isso. Jesus, ele se fez servo por nós. Vocês têm noção disso? Que Jesus serviu cada um de nós. Como o maior líder da história, o homem puro, o homem sem pecado, o Deus encarnado, serviu as nossas vidas para que nós tivéssemos vida abundante. E nós temos que servir aos outros. E volto a dizer, liderança é isso. Servir aos outros nas áreas dos nossos talentos e do nosso propósito. Porque se nós servirmos aos outros, nós teremos a nossa vida completamente transformada. Amém?